Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos conversar com a especialista em patologia clínica e também pediatria, a doutora Natasha Siliesarenko, viu? Vamos pronunciar esse nome corretamente. Eu acertei, doutora? Certinho, Ana, certinho. Porque todo mundo sempre fala Siliesarenko, né? Embrulha a língua. Não, Silesa é simples. Como é que se lê? Se lê Sarenko. O difícil tá o S-L-H-E, né? Siliesarenko. Perfeito. Mas olha, a gente tem assuntos aqui importantes para a gente tratar, tem preocupações que a gente precisa ver se são reais ou não, principalmente relacionadas à vacina, doutora Natasha. Ai, Ana, falar de vacina para pediatra chega a dar assim uma certa tristeza, né? Né? A gente esse ano, agora em 2023, o PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, completa 50 anos. Olha só. O PNI é o maior programa de vacinação público do mundo. A gente tem aí inúmeras vacinas dadas nas unidades básicas de saúde de maneira gratuita para toda a população, e não é só para criança. Porque a gente acha que vacina é só criança que toma, né? E não é. A gente tem aí vacinas para crianças, vacinas para adultos, vacinas para gestantes, vacinas para idosos, vacinas para imunodeprimidos. Nós temos aí uma gama enorme de vacinas, e a criança começa a tomar vacina já desde o primeiro mês de vida, que ela toma 2 vacinas. A BCG, que protege das formas graves da tuberculose, que aliás, agora dia 1º de julho foi o dia da BCG, e a hepatite B. Mas por que eu digo isso, que dá uma certa tristeza? Porque o PNI já foi assim, o Brasil já foi um país conhecido por ser um país de altas coberturas vacinais, todas as crianças vacinadas, e hoje a gente vê aí, hoje não, na verdade, desde 2016 se vê uma desaceleração e uma diminuição das coberturas vacinais, a ponto de, por exemplo, a segunda dose da poliomielite, nem um pouco mais de 50% das crianças terem tomado. Isso é muito grave. A gente vivia num país que era um país livre do sarampo, recebemos o certificado da Organização Pan-Americana de Saúde como sendo um país livre do sarampo, mas esse certificado, em pouco mais de um ano, ele já foi também, já tomaram esse certificado nosso, porque nós voltamos a ter muitos casos de sarampo no Brasil. Éramos um país livre da poliomielite, que é a paralisia infantil, que é uma doença grave, que pode matar, que deixa sequelas, mas que tivemos o último caso em 1989, em 94, o país recebeu o título de país livre da polio. Foi o primeiro país das Américas a receber esse título. Mas, infelizmente, dadas essas baixas coberturas vacinais, o Brasil hoje é um país de muito alto risco para poliomielite. Isso é muito grave. Então, nós como pediatras, como médicos, a gente fica numa tristeza muito grande de ver essas coberturas vacinais. São 3 coisas que mudaram digamos assim, o caminho da medicina no mundo. Primeiro, saneamento básico. Segundo, as vacinas. E terceiro, os antibióticos. E a gente tem, né, na verdade, um plano que é o PNI, o Programa Nacional de Imunizações, que é excepcional, é inspiração para o mundo, é exemplo para o mundo. Na verdade, a gente vê que hoje as coberturas vacinais, a gente não tem nenhuma vacina que esteja acima de 95% de cobertura vacinal. E, doutora Natasha, eu acho importantíssimo essa sua fala, porque além das pessoas não estarem procurando as vacinas que já existem aí, e a gente realmente nota todo esse quadro que a senhora apresentou aí, né? A gente tem percebido isso em Mato Grosso, no país todo. No Brasil todo. E a resistência que as pessoas ainda têm às novas vacinas. E aí eu quero já entrar no caso da vacina da dengue. Né? A dengue é uma doença que está aí constante durante a pandemia. Ela fez muitas vítimas também. Continua fazendo. Continua fazendo muitas vítimas também. Né? Existe uma preocupação, inclusive, aqui do Estado, para que as pessoas se atentem a isso. Aí tem uma vacina
que está aí, já chegou, e as pessoas têm um pouquinho de medo, estão todas receosas. Eu gostaria de saber da senhora, que é especialista, se esse medo é real, se a população deve mesmo ficar um pouquinho receosa com relação a essa vacina, se ela é uma vacina segura, é uma vacina eficaz, o que a gente sabe a respeito dessa vacina até o momento, doutora? Então, olha Natasha? só, toda vacina que é colocada à disposição da população é uma vacina que já foi testada a sua eficácia, a sua segurança e a sua imunogenicidade com os estudos. Então não existe por que ter esse medo. Como eu disse, a vacina foi uma das coisas que mudou a história da medicina do mundo. Então é inadmissível a gente ver as pessoas com medo. E a dengue, como você muito bem falou, continua fazendo suas vítimas. Essa vacina da dengue, a chamada Qdenga, é de um laboratório japonês chamado Takeda. E é uma vacina realmente muito boa, muito melhor do que a gente tinha, porque a gente já tinha uma vacina de dengue, mas era uma vacina que tinha alguns inconvenientes. Primeiro, não podia ser dada em criança. Segundo, era uma vacina que a pessoa tinha que fazer primeiro o exame de sangue para saber se já tinha ou não tinha tido dengue para poder tomar vacina. Só podia tomar vacina quem já tivesse tido dengue, porque se tomasse a vacina sem ter tido dengue, poderia ter uma dengue grave. Então isso dificulta do ponto de vista de saúde pública, você fazer exame de sorologia, levar no num posto de saúde para tomar vacina, apresentar o resultado do exame, então tudo isso dificultava. Além de que, era uma vacina que evitava a internação, mas girava ali em torno de 60%, 64%. Essa nova vacina, que é chamada Qdenga, ela é uma vacina que tem alguns diferenciais em relação a essa primeira vacina. Certo. Quais seriam esses diferenciais? Primeiro, é uma vacina que é dada de 4 a 60 anos, então ela pega a faixa etária pediátrica. Isso é muito bom. Segundo, é uma vacina também feita com antígenos recombinantes e é uma vacina atenuada do vírus 2 e protege dos 4 sorotipos de vírus. Vírus dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Ela é dada em 2 doses, com intervalo de diferença de 3 meses entre uma vacina e outra. Por enquanto, ela só está na rede privada, mas a ideia é que exista uma vacina da dengue disponível na rede pública. Eu fui colaboradora voluntária da vacina da dengue aqui no Mato Grosso. O professor Corgesos Fernandes Fontes, da Universidade Federal de Mato Grosso, coordenou um estudo da vacina da dengue do Butantan. Não é da Takeda, é outra vacina, tá? Ainda os estudos são preliminares, mas realmente mostra que é uma vacina segura, imunogênica e eficaz. Então vamos voltar àquela coisa da vacina que existia para dengue e para a vacina atual. Então, a vacina que existia só era dada em adulto. A vacina atual pode ser dada a partir dos 4 anos de idade, dos 4 aos 60 anos. A vacina que existia, eu tinha que fazer um exame de sangue para provar que eu já tinha tido dengue para poder tomar vacina. Quem nunca teve dengue não poderia tomar, então? Essa antiga, não. Essa agora, não precisa fazer exame de sangue, eu posso ter tido, posso não ter tido, que eu posso tomar vacina. E fica imunizado. E fica imunizado. Essa vacina antiga protegia as formas graves da dengue, né, internação. E essa atual, ela protege ainda mais, que essa daqui chegava em torno de 64%. Essa daqui, para casos de internação, chega a quase 90%. Então, ela é uma vacina segura, é uma vacina eficaz, é uma vacina imunogênica. Então, não temos que ter medo. É uma vacina vírus vivo atenuado da cepa 2 e a cepa 1, 3 e 4 de DNA, é uma cepa recombinante. Mas é uma vacina segura e as pessoas devem procurar, devem tomar a vacina. E a vacina do Butantan, que é essa que aqui no Mato Grosso eu fiz parte do estudo, eu fui voluntária da dengue, eu ainda não sei se eu tomei a vacina ou se eu tomei o placebo, porque é um estudo, era duplo cego, controlado, enfim. Eu não sei ainda se eu tomei a vacina ou se eu tomei o placebo, mas é uma vacina que está pronta praticamente também para entrar aí na rede pública, e essa vem para a rede pública para poder vacinar. Eu fico assim com pena, porque deveria essa Qdenga já estar distribuída, inclusive na rede pública para as pessoas. Disponível pelo SUS. Não é? E ela tem alguma contraindicação, doutora Natasha? Foi apresentada alguma coisa? Não, a princípio não teria. Algum efeito colateral? Os efeitos de sempre, né? Da vacina normal.
mas assim, nada muito importante, nada que contraindique a vacina, entendeu? Nos pacientes imunodeprimidos a gente deve ter aí um pouco mais de cautela, mas de qualquer forma é uma vacina muito segura. E a gente precisa, olha, como pediatra eu faço aqui um apelo aos pais que procurem as unidades básicas de saúde, que levem a carteira de vacina dos seus filhos para atualizar. As vacinas são seguras, as vacinas são eficazes, as vacinas protegem de doenças que matam. A gente tem vacina para meningite no posto, a gente tem vacina para pneumonia no posto, a gente tem vacina para tuberculose, para hepatite A, para hepatite B, para varicela, para sarampo, para rubéola, para cachumba, para difteria, para tétano, para coqueluche, para hemófilos. A gente tem aí disponíveis uma imensa quantidade de vacinas, mas infelizmente a gente não está tendo a procura. Se bem que a gente tem visto agora melhoras nos índices de cobertura vacinal a partir aí agora desse ano, com realmente volta aí das campanhas de informação, de educação, para que a comunidade volte a levar as suas carteiras para serem atualizadas no posto. Isso é fundamental. E olha só, viu, minha gente, vocês prestem muita atenção em tudo isso que a doutora Natasha está falando, porque no dia que nós gravamos aqui essa conversa com a doutora Natasha, o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde apontou aí cerca de 25 mil casos aqui no estado, com, olha aqui, 6 óbitos e 7 óbitos sob investigação. Então, assim, não é uma doença que a gente pode... falando da dengue, né? Da dengue. Isso. Não é uma doença que pode negligenciar. Não pode, que a gente... não, tá tudo ok, tá tudo bem. Não está tudo ok. Não está tudo bem. Não tá. E assim, é claro, a população tem a sua responsabilidade sobre a dengue, então aquela coisa de ter locais onde acumulam água, ali é o lugar propício para a multiplicação do mosquito. Sim, né? Os cuidados estão... Isso é realmente... E de conhecido de toda a população, minha toda gente. a população. Todos nós. Toda a população. Existem campanhas nacional, estadual, municipal, e a gente precisa continuar com esses cuidados. Então, nunca deixar a água parada, tampinha de garrafa, aquela tampinha de garrafa que parece ser tão pouco, mas ali existe a proliferação do mosquito. Então, ter sempre cuidado, varrer a casa, manter tudo limpo, manter se tem um vaso, bota terra ao redor de tal forma que não acumule água. Então, esses cuidados, limpar os terrenos, são fundamentais. E a vacina é a profilaxia, é medicina preventiva, né? Então, ter esses cuidados higiênicos, digamos assim, nas propriedades, na sua casa, aliada à vacina, isso, a chance de você vir a ter dengue é muito menor. Então, é importante que o indivíduo, que a sociedade esteja consciente da gravidade que a dengue pode assumir e da necessidade de manter o terreno limpo, manter a água fora de casa, aquele reservatório de água. Isso não pode. E, se possível, tomar vacina. Não é uma vacina barata, é uma vacina cara, está em torno aí de R$450, são 2 doses, com intervalo de 3 meses, mas vamos torcer para ir logo para a rede pública, né? Sim. E, doutora Natasha, falando sobre a dengue, a população já conhece, né, o caso simples, esse pode falar assim, mas o caso simples da doença e a dengue hemorrágica. Mas agora o Estado tem uma preocupação com a dengue cosmopolita. Nos fale um pouquinho a respeito disso. Na verdade é porque a dengue está tomando proporções muito grandes. A gente não tem mais, antes era casa, a gente tinha surtos assim num determinado local, porque tinha uma piscina, porque tinha uma água parada, e hoje a gente está vendo que a situação se disseminou. Então, volto mais uma vez aqui a reforçar a importância de se cuidar do seu ambiente, de cuidar mas meu vizinho não faz, mas faça você. Mas o que é mais importante é as pessoas saberem que nunca se automedicar. Isso é uma condição assim importantíssima. Não se automediquem. Ao menor sintoma de febre, mal-estar, dor de cabeça, pode ser uma dengue, pode ser uma febre maculosa, pode ser uma pneumonia, pode ser uma meningite, febre, dor de cabeça, pode ser um monte de coisa. Não se automediquem, vá ao médico. Então, essa coisa da automedicação a gente ignora, Ana, mas existem milhares de pessoas que morrem no mundo e aqui no Brasil também milhares de pessoas que morrem
anualmente por automedicação. Então, você tomar um AS, uma aspirina, por exemplo, estando com uma determinada infecção viral, você pode evoluir para uma insuficiência hepática grave e morrer por causa de um AS que não pode ser tomado com determinados vírus aí que fazem aí uma degeneração hepatolenticular gravíssima. A gente está falando de vacina e aí, justamente nesse mês de julho, faz exatamente um ano, doutora Natasha, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, alertou acerca de alguns efeitos colaterais relacionados à vacina Pfizer. Alertando inclusive para o risco de inflamações cardíacas, né? A miocardite, a pericardite, a inflamação do músculo do coração, a inflamação da membrana que envolve o coração. Exatamente. Houve esse alerta lá atrás para que as pessoas ficarem atentas com relação a isso. Era mais em meninos, em adolescentes, na segunda dose. Exatamente. E isso há um ano atrás, né? E aí as pessoas ficaram realmente um pouco mais alertas com relação a isso, porém a vacina não foi suspensa, né? A Anvisa continuou recomendando o uso da vacina, até porque os riscos eram menores do que a eficiência dela, a eficácia dela. A eficácia. E agora, um ano depois, existe uma preocupação, uns burburinhos com relação a algumas situações de infarto, justamente em pessoas muito jovens, aparentemente saudáveis, sem vícios, enfim, sem aquelas características que geralmente acompanham a pessoa que tem tendência a ter um infarto fulminante. Existe alguma correlação relacionada a isso, doutora Natasha? Então, a gente sabe que as vacinas para Covid... A vacina para Covid do Butantan, a Coronavac, praticamente não tinha efeitos adversos. Já a vacina da Pfizer, que você muito bem colocou, que ela foi associada aí à miocardite, à pericardite, a essa inflamação do coração, especialmente em meninos, em adolescentes homens, né, do sexo masculino, após a segunda dose. Na volta da segunda semana, eles apresentavam isso. Só que vários estudos mostraram que a Covid também dava miocardite e pericardite, que a vacina, ela dava menos do que a própria doença. Toda vacina dá efeito adverso, tem mais ou menos. E a vacina da Pfizer tem esse risco, uma vacina de RNA mensageiro, tem esse risco de fazer uma pericardite ou miocardite. Isso é condição sine qua non. Isso existe, a gente já definiu, é muito bem documentado. E a vacina da AstraZeneca dava coagulopatia. Então, também já muito bem definido, tinha isso, já são os efeitos adversos. Nunca se vacinou tanta gente ao mesmo tempo no mundo inteiro. Se não me engano, foram 13 bilhões de doses aplicadas. Muita então, coisa. Vai aparecer efeito adverso mesmo, tem. Acontece. Agora, essas mortes súbitas que a gente tem visto, existem causas as mais variadas possíveis de morte súbita. Desde malformações no coração, que o paciente nem sabe que tem e que às vezes acontece, aquela moça que morreu no Parque das Águas semana passada. Exatamente. Foi um AVC. Provavelmente ela tinha o quê? Um aneurisma, que nasceu com ela. Nasceu com... Nunca descobriu, nunca fez exame e acabou, Então, os efeitos adversos existem, Ana? Existem. Nunca se deu tanta vacina ao mesmo tempo, a mesma vacina, ou vacinas semelhantes, para muita gente ao mesmo tempo. Então, é comum que vá aparecer mais efeitos adversos, não tenha dúvida. Com relação a essa coisa do infarto, de ter ou não ter relação, eu nunca li nada a respeito de que ter o infarto foi associado à vacina e tal. Agora, miocardite, pericardite, sim. Agora, os casos que a gente acompanhou, todos tiveram muito boa evolução. Mas eu queria deixar aqui bem registrado que houve um estudo de coalizão de várias entidades no mundo e que atestam a eficácia, a segurança e a imunogenicidade das vacinas da Covid. Então, dá efeito adverso? Dá. É relacionada a miocardite, pericardite, as vacinas de RNA mensageiro? São. Mas entre tomar ou não tomar, sem dúvida nenhuma, tomar.
Muito bem, excelentes falas, eu acho que trouxe esclarecimento para nós demais, doutora Natasha. Só que agora a gente vai entrar num outro assunto. Bora! Que também é de interesse, não é, de toda a população, que é justamente a eleição do Conselho Regional de Medicina, do CRO, que acontece no próximo mês de agosto. CRM agora? Do 14 e 15 de agosto. Isso, CRM, perdão, minha gente. 14 e 15 de agosto. E a senhora está concorrendo, né? Está ali na chapa 2, que é Integridade e Inovação, eu anotei aqui. A senhora que já é conselheira federal e agora vem também para o Conselho Estadual. Fala um pouquinho para a gente. Vou conversar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é importante. Olha só, dia 14 e 15 de agosto vão ter eleições para os conselhos regionais no Brasil inteiro. É muito importante que você, médico, participe. Você sabe quantos médicos existem hoje no Brasil? Olha aí. São 540 mil médicos. Formam-se aproximadamente cerca de 40 mil médicos por ano do ano passado. O ano passado formaram pouco mais de 40 mil médicos. E nós do Conselho, eu sou do Conselho Federal de Medicina, eu represento os médicos de Mato Grosso no Conselho Federal. E agora estou concorrendo pela chapa 2, Integridade e Inovação, ao Conselho Regional. E por que isso? Ana, nós médicos precisamos nos atentar a toda essa movimentação problemática nós estamos sendo assim violentados na medicina. Abertura indiscriminada de escolas médicas. Você sabia que o Brasil é o país que mais tem escola de medicina no mundo? Só perde para a Índia. Mas se a gente considerar a população da Índia, que é quase 7 vezes a nossa, o Brasil, relativamente considerando a população, é o país que mais tem escolas de medicina no mundo. E o pior, escolas sem o mínimo de condições de estar funcionando. Então, uma das propostas do Conselho Regional de Medicina aqui de Mato Grosso é continuar combativo e ser cada vez mais combativo contra a abertura indiscriminada de escolas médicas sem critérios. É uma preocupação constante. O Conselho Federal de Medicina tem 2 lugares no Ministério da Educação para discutir quais são os critérios para que uma cidade possa ter uma escola de medicina. Outra questão nossa é que nós não abrimos mão. E eu sempre digo, é inaceitável, inadmissível e inegociável que médicos formados no exterior venham exercer a medicina no Brasil sem ter as suas habilidades e capacidades testadas, que é o chamado revalida. Se a gente for fazer medicina, se a gente for exercer medicina em qualquer país, nós vamos ter que fazer o revalida para provar, para testar a nossa competência. E por que médicos formados no exterior não fazem? Cerca de 1/3 dos alunos de medicina hoje, brasileiros, fazem na Argentina, Paraguai ou Bolívia. E é importantíssimo que a gente tenha atestada a competência desses médicos para que eles possam atender a nossa população. Então nós somos contra esse modelo hoje de aceitar médicos sem o revalida. Hoje nós temos, se não me engano, foram contratados 15 mil médicos do programa Mais Médicos. Um programa que já existiu no governo da Dilma, se não me engano, em 2013, e que voltou agora. Voltou com algumas modificações, ainda não estão adequadas, não são boas. O Conselho Federal tem aí sérias restrições a esse programa, mas que algumas já melhoraram. Então, qual é a primeira melhora, digamos assim, que nós tivemos de 2013 para cá com relação a Mais Médicos? Em 2013, o médico poderia vir sem ter revalidação, ficava os 4 anos ali, ficava mais 4 anos e pronto, podia ficar o tempo todo sem fazer o revalida. Agora, ele fica 4 anos e ele tem que fazer o revalida nesses 4 anos. Se ele não fizer, ele é automaticamente desligado do programa. O que é que nós, médicos, gostaríamos? Que não entrasse médico sem revalida. Mas é uma luta, a gente precisa, e nós médicos precisamos estar juntos nessa luta. Lutando por realmente não deixar que médicos sem revalida participem de atendimento aqui no Brasil. Outra grande modificação que teve é que o revalida são 2 etapas. A primeira é uma prova teórica e a segunda é uma prova prática, onde se mede as habilidades. E estavam querendo, no texto original do Mais Médicos Agora, era para abolir a prova prática. E nós, no Conselho Federal de Medicina, conseguiu manter a prova prática para esses alunos. Então, quem entra no revalida que não tem
o seu diploma revalidado, ele tem 4 anos para fazer. Se ele não fizer em 4 anos, ou fizer e não passar, ele é automaticamente desligado do programa, não pode se manter por mais 4 anos, tá? E ele faz a prova na primeira e na segunda fase. E hoje também uma outra coisa que o Conselho Federal de Medicina conseguiu foi que tivesse 3 revalidas por ano. O revalida, então, é a prova de revalidação que vai validar o diploma do médico formado no exterior, feito pelo INEP, que é aquele programa que faz o Enem e tal. Sim. E existem também provas de revalidação vinculadas às universidades públicas, mas o Conselho Federal de Medicina defende que a gente faça o revalida, que é o do governo federal. E doutora Natasha, a senhora falou da grande preocupação que é estadual, do CRM estadual e também do Conselho Federal, que é com questão às escolas, né, para melhorar a qualidade de ensino, que realmente é muito preocupante, principalmente numa área seríssima e de extrema responsabilidade. Se você tem um médico mal formado, você pode matar um paciente. E quantos problemas a gente está tendo, né? E quantos problemas a gente está tendo. Mas além dessa preocupação, qual que é o outro ponto de visão da sua chapa? Então a gente tem aí, mais do que propostas, Ana, a gente tem compromissos com o médico de Mato Grosso. Então, com relação à defesa intransigente do revalida, contra a abertura indiscriminada de escolas médicas, para um novo formato do Mais Médicos, nós queremos levar o Conselho Regional de Medicina para mais perto do médico. A gente quer estar mais próximo, porque muitos dizem, o conselho só serve para punir o médico, para fazer cobrança. Não é isso. Uma das coisas que a gente quer fazer é isso, é fazer o conselho estar mais próximo do médico, ajudar esse médico a se desenvolver, com cursos de educação continuada, é uma outra coisa, a gente quer levar os cursos de educação continuada que hoje só acontecem aqui na capital, levar para o interior e colocar na mão das sociedades de especialidades para que elas desenvolvam o programa, que julgarem melhor e conforme as deficiências que ela perceber ali naquele grupo de médicos. A gente quer também incrementar o programa a gente tem um programa, como tem na OAB para o médico ter descontos e tal, já existe esse programa, a gente quer incrementar, aumentar o número de empresas participantes para que o médico possa se sentir realmente mais valorizado. Amparado, exatamente. A gente temos aí uma série de, não propostas, como eu falei, mais do que propostas, a gente tem compromissos com os médicos aqui de Mato Grosso. Eu sou professora da UFMT há mais de 20 anos e já formei milhares de alunos. Eles me conhecem, eles sabem qual é a minha ética, qual é o meu caráter. E eu espero que realmente todos os médicos participem, porque é uma eleição obrigatória. Se o médico não votar, ele pode ser apto para votar nessas eleições. Se o médico não votar, Ana, ele vai ser multado por isso. E qualquer documento que ele precisar do conselho, ele vai precisar pagar por esse voto, né, que ele não teve, né? Então ele vai precisar pagar essa multa. Então, o que eu recomendo? Que todos os colegas entrem em contato com o Conselho Regional de Medicina, pode ser no site do Conselho, é www, deixa eu ver aqui, só um pouquinho, eu já passo aqui qual é o site, né, para você ver. Entra no site do Conselho Regional de Medicina e verifica a sua situação, se você está apto ou não a votar. Você tem que estar com os dados seus atualizados de e-mail, de telefone, e também deve estar com a sua mensalidade não, com a sua anuidade paga, para que a gente possa então fazer uma eleição aí com o maior número de colegas. Hoje são mais de 8.500 médicos ativos no estado. O site é www.eleições-crms, eleicões, né, sem acento, sem cedilha, eleições, CRMS, eleições-crms.org.br. Você acessa ali, coloca os seus dados, qual é o estado que você está, qual é o seu CRM, e você ali vai poder ver se você está ou não apto a votar. É isso, minha gente. Recado dado, viu? Anotem tudo isso. Muita coisa importante foi falada aqui e eu quero deixar mais uma. Qual que é? Você já sabe. Se inscreva no nosso canal, acionem o nosso sininho para você ser notificado toda vez que a gente tiver uma entrevista aqui, uma fala interessante de interesse de todos nós. Você já sabe, né? A
qualquer momento a gente pode voltar, a gente volta com uma nova entrevista, um novo assunto, para que você fique sempre muito bem informado. Por falar em informação, fica ligadinho também no nosso site, porque as notícias, você já sabe também, são atualizadas com frequência. Portanto, amigos queridos, até qualquer hora. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.